Meg Harper olhou para o mapa gasto em suas mãos, seus dedos tremendo levemente enquanto ela traçava a rota para a pequena cidade de Willow Creek. A decisão de se mudar foi impulsiva, nascida da tristeza e de uma necessidade desesperada de fuga. Fazia um ano que seu filho, Jacob, faleceu, e o peso de sua ausência se tornou insuportável na cidade. Os lembretes constantes, o quarto vazio, o parquinho que eles costumavam visitar, pareciam feridas que se recusavam a cicatrizar. Willow Creek era o tipo de lugar para onde as pessoas iam para desaparecer. Aninhada em um vale cercado por florestas densas, era tranquila, isolada e muito distante da vida que Meg havia deixado para trás. A casa que ela havia alugado era uma modesta cabana nos limites da cidade. Seu charme residia em sua simplicidade. Quando ela chegou, o ar cheirava a pinho e terra, o silêncio quebrado apenas pelo chiurear ocasional de um pássaro. Parecia um lugar onde ela finalmente poderia respirar novamente. Os moradores locais eram educados, mas reservados. Na loja geral, Meg conheceu a Sra. Connelly, uma mulher mais velha com olhos afiados e um comportamento prático. "Você é nova aqui", ela disse, entregando o troco a Meg. "O que a traz a Willow Creek?" "Só precisava de um novo começo", Meg respondeu, evitando o olhar penetrante da mulher. A Sra. Connelly assentiu com conhecimento de causa, mas não disse mais nada. Quando Meg saiu da loja, ela notou uma pequena boneca de madeira sentada no balcão. Era grosseiramente esculpida, sem características, exceto por um par de reentrâncias ocas onde poderiam haver olhos. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As bonecas estavam por toda parte, ela percebeu enquanto caminhava pela cidade. Elas sentavam-se nas varandas, pendiam de árvores e até enfileiravam-se nas janelas da igreja. Elas eram assustadoramente uniformes, seus rostos inexpressivos não revelavam nada. Naquela noite, enquanto Meg desfazia as malas, ela encontrou uma boneca semelhante sentada no parapeito da janela de seu quarto. Ela não tinha notado antes, e uma pontada de desconforto tomou conta dela. Ela colocou-a em uma gaveta, dizendo a si mesma que era apenas uma bugiganga inofensiva deixada para trás pelo antigo inquilino. Mas enquanto estava deitada na cama, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo a estava observando. Os dias seguintes foram tranquilos, mas Meg não conseguia ignorar as esquisitices de Willow Creek. Os moradores da cidade pareciam amigáveis o suficiente, mas havia uma corrente oculta de segredo em suas interações. Eles falavam em tons baixos, seus olhos disparando nervosamente quando ela perguntava sobre as bonecas. Quando ela mencionou a que havia encontrado em sua casa, eles ofereceram apenas garantias vagas. "São apenas tradições", disse Tom, o carteiro. "Nada para se preocupar." Mas Meg se preocupou. Ela começou a notar outras ocorrências estranhas. A maneira como a floresta parecia normalmente silenciosa à noite, os sons fracos de arranhões que vinham de dentro das paredes e os sussurros que ela achava ter ouvido quando o vento soprava através das árvores. As bonecas pareciam se multiplicar, aparecendo em lugares que ela jurava nunca ter visto antes. Uma manhã, ela encontrou uma nova na varanda da frente, com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, como se a estudasse. Determinada a se distrair, Meg começou a explorar a floresta atrás de sua casa. O ar estava fresco, as árvores se elevavam no alto como sentinelas silenciosas. Conforme ela vagava mais fundo, ela tropeçou em uma clareira. No centro dela havia um altar rudimentar feito de pedra, cercado por dezenas de bonecas de madeira. Elas estavam dispostas em um círculo, seus rostos ocos voltados para o altar. O estômago de Meg se revirou. Ela se sentiu como uma intrusa em um espaço sagrado, e o silêncio opressivo fez sua pele arrepiar. Ela recuou, quase tropeçando em uma raiz, e correu para casa. Naquela noite, ela sonhou com Jacob. Ele estava parado na beira da clareira, seu rosto pálido e seus olhos arregalados de medo. "Mãe", ele sussurrou, sua voz quase inaudível. "Eles estão observando." Meg acordou assustada, com o coração disparado. A boneca que ela havia colocado na gaveta estava sentada em sua mesa de cabeceira, com os olhos fundos fixos nela. Meg não conseguia ignorar o crescente desconforto. Ela começou a investigar a história de Willow Creek, visitando a biblioteca e examinando registros antigos. O que ela encontrou só aumentou seu medo.
A cidade foi fundada no início de 1800 por um grupo de colonos fugindo da perseguição. De acordo com os registros, eles acreditavam que a terra era sagrada, protegida por espíritos antigos. Para honrar esses espíritos, eles criaram as bonecas de madeira, The Hollow Ones, como recipientes para os espíritos habitarem. Dizia-se que as bonecas protegiam a cidade, garantindo sua prosperidade e segurança. Mas também havia histórias mais sombrias. Contos de acidentes, desaparecimentos e tragédias que sempre pareciam coincidir com alguém desrespeitando as bonecas. Um relato falava de um fazendeiro que queimou um Hollow One em um acesso de raiva, apenas para desaparecer no dia seguinte. Seu corpo nunca foi encontrado, mas seus gritos ecoavam pela floresta em noites sem lua. Meg também descobriu um diário pertencente a uma mulher chamada Eleanor, que viveu em Willow Creek décadas antes. Eleanor escreveu sobre ouvir vozes, ver sombras se movendo onde ninguém estava e sentir uma presença invisível observando-a. Sua última entrada dizia: os Hollow Ones não são protetores. Eles exigem algo em troca. Naquela noite, Meg trancou a boneca em um baú e a colocou no sótão. Ela esperava que longe da vista significasse longe da mente. Mas enquanto estava deitada na cama, ela ouviu passos fracos no telhado, seguidos por uma batida suave em sua janela. Os incidentes aumentaram. Meg acordou uma manhã e encontrou arranhões em seus braços, como se tivesse sido arranhada durante o sono. As bonecas começaram a aparecer dentro de sua casa, apesar de seus esforços para se livrar delas. Ela jogou uma na floresta, apenas para encontrá-la sentada em sua mesa de cozinha no dia seguinte, seus olhos vazios parecendo zombar dela. Os moradores da cidade ficaram mais frios, seus sorrisos educados sumiram quando ela pediu ajuda. A senhora Connelly murmurou algo sobre o equilíbrio, e avisou Meg para não irritar os Hollow Ones. Até mesmo Tom, que tinha sido amigável, a evitou agora. O ponto de ruptura de Meg veio quando ela ouviu a voz de Jacob novamente. Desta vez, não foi em um sonho. Ela estava lavando pratos quando ouviu gritar, fraco e distante: "Mãe, me ajude!" Ela correu para fora, seguindo a voz para a floresta. Isso a levou até a clareira, onde o altar agora continha uma nova boneca, uma que se parecia com Jacob. Os joelhos de Meg dobraram quando ela percebeu a verdade. Os Hollow Ones eram mais do que bonecas de madeira. Eles eram recipientes para as almas dos perdidos, presos às tradições sombrias da cidade. Enquanto ela estava congelada na clareira, as bonecas começaram a se mover. Suas cabeças se viraram para ela, seus olhos vazios se enchendo de uma luz fraca e bruxuleante. Um zumbido baixo e gutural emanava do altar, e Meg sentiu uma força invisível pressionando-a, sufocante e implacável. Ela fugiu, o som dos sussurros das bonecas a seguindo por todo o caminho para casa. Meg sabia que não podia ficar em Willow Creek, mas sair não era tão simples quanto fazer as malas. Os Hollow Ones não a deixariam ir, não sem lutar. Ela passou o dia seguinte se preparando, reunindo suprimentos e pesquisando rituais no diário de Eleanor. Se os Hollow Ones exigissem um equilíbrio, ela encontraria uma maneira de equilibrar a balança. Naquela noite, armada com uma lanterna, sal e uma faca, Meg retornou à clareira. As bonecas estavam esperando, suas posições mais ameaçadoras do que antes. O altar pulsava com uma energia sobrenatural, o zumbido mais alto e mais insistente. Meg entrou no círculo e derramou uma linha de sal ao redor dela. Ela segurou a faca com força, suas mãos tremendo. "Você não vai me levar", ela disse, sua voz firme apesar do medo. "E você não vai levar Jacob." As bonecas reagiram imediatamente. Seus olhos ocos brilharam mais intensamente, e seus membros de madeira rangeram quando começaram a se mover. Sombras se derramaram da floresta, fundindo-se em figuras que pairavam sobre a clareira. Meg recitou o encantamento que havia encontrado no diário, sua voz se elevando acima do zumbido. As sombras recuaram e as bonecas congelaram no lugar. O altar rachou, uma luz ofuscante saindo de dentro. A força que a pressionava se dissipou, substituída por um lamento ensurdecedor que parecia vir das próprias bonecas. Quando a luz desapareceu, a clareira estava vazia. As bonecas se foram, o altar reduzido a escombros. Meg caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sentiu uma sensação avassaladora de paz,
como se o espírito de Jacob tivesse sido libertado. Na manhã seguinte, ela empacotou seus pertences e deixou Willow Creek. A cidade estava estranhamente silenciosa enquanto ela dirigia para longe, as janelas dos chalés escuras. Ao chegar à orla da floresta, ela olhou pelo espelho retrovisor e viu uma única boneca sentada na estrada, seus olhos vazios observando-a. Meg não parou. Ela continuou dirigindo, determinada a deixar os Hollow Ones para trás. Mas, no fundo, ela sabia que a presença deles a assombraria para sempre.